Tentando aqui novamente participar da live com o Balbazinho. Estamos com um probleminha técnico. Ai, vamos ver se agora vai. Ai, Ju entrou aí agora. Vamos tentar. Vamos lá. Certo aqui no meu. Foi. Foi muito travado. Que saudade. Peraí. Aí, Carlinhos Bacelar, lá da Bahia. Ê, Bahia! Foi, mas você tá travada agora. Apareceu essa imagem, mas você tá travada. É. Tá congelada. Não quer mais cantar. Aninha? Eu consigo te ouvir. Então. Consigo te ouvir, mas a sua imagem tá travada. Tá, não tem problema a minha imagem ficar travada. Vamos priorizar a sua imagem e a sua fala, que é de extrema importância. E aí deixa a minha imagem congelada é o de menos. Tá bonita, tá congelada? Tá aparecendo você cantando. Tá ótimo. Deixa eu baixar aqui o som. Não, o mais importante é o que você tem para falar, o que você tem para compartilhar com a gente, então pouco importa. O mais importante é a tua imagem, a tua voz, então vamos que vamos. Já tem um monte de gente aqui. A gente aqui. já tá meia hora aqui cantando, né? Caramba. E já tem um monte de gente no direct. Cadê? O que tá acontecendo? Onde é que tá? Foi ontem? Então não, vamos embora. Antes de tudo, muito obrigada por você aceitar de cara, né, logo o convite. Claro, garota, foi a tua resposta quando eu perguntei se você topava. Então, eu com muita alegria, muita felicidade, muita honra, assim, que tenho você aqui. Você, além de minha amiga, né, é minha mestra também, é minha professora, eu aprendo muito contigo, ainda tenho muito a aprender também. Para além da dança, né, para minha formação mesmo enquanto pessoa. E então é maravilhoso, eu não tenho nenhuma questão em não expor isso, né? Pelo contrário, eu aprendo muito com os meus irmãos, minhas irmãs, e você é uma das principais, assim, você é uma delas. Então, muito obrigada pela tua existência, obrigada por você estar aqui. Por favor, se apresente. Por favor, explique pra gente quem são os iorubás, o que é cosmogonia iorubana. Enfim, com a palavra Aninha Catão. Então vamos lá. Bom, pelo menos eu tô te vendo congelada, mas tô te vendo, né? Porque naquela hora tava tudo preta e apareceu. Eu falei, cara, agora foi, né? E aí começou a rodar de novo a bolinha aqui. Tomara e que você bom. congelada, como se estivesse carregando, sabe? Sim. E tá rolando uma live aqui e tava normal lá, então não sei. Não sei o que pode ser, se é alguma configuração, não sei. Mas enfim, então vamos lá, o pessoal poder também participar e saber um pouquinho dessa história, né? Que é uma história que é muito importante para mim, né? Como cosmogonia, a história da cosmogonia africana e a visão iorubá, como que isso chega até aqui. Me encantou e eu espero que a minha intenção é que encante a todos que consigam ouvir sobre esse mito. Mas antes de tudo, agradecer demais o convite. A recíproca é a mesma, você sabe que é minha amiga de longas datas já. Acompanhou o inicinho do tambor de Pumba lá no Grande Quilombo, né, em Acari, Casa da Botafogo. Nosso mestrezinho, né? Nosso mestrezinho, Edson Cortes. Exato, Que esteja em exatamente. paz no Orum.
Um grande mestre para todos nós, né? Graças a ele, né, que o Tambor de Cuba existe hoje, é um grande, querido amigo, mestre, que Deus o tem, que o Lodumário o tem. Então você vem acompanhando aí de longo tempo essa trajetória, esteve presente com a gente numa época no Tambor de Cuba, mas aí os rumos, né, cada um foi tomando seus rumos e a nossa amizade, como sempre, foi, continuou, né, a gente muito próxima, mas independente da amizade, é uma admiração pelo profissional, pela questão racial, pela luta racial, né, pela luta antirracista. E você é uma pessoa que eu aprendo muito, eu adoro o projeto Baobazinho. Então, para mim é uma honra, principalmente agora. Quer dizer, já gostava antes, né? Mas principalmente agora, com o Ladelê aí, né? Mamãe, Mamãe, né? O bebê vai fazer 2 anos mês que vem. 2 aninhos. Passa rápido, né? E o Baobazinho, eu sempre tô lá vendo, né? Pegando dicas para. Porque é uma ferramenta educacional maravilhosa. Parabéns pelo seu projeto. Axé. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando com você ao meu lado. Então, vou me apresentar um pouco. Sou Ana Catão, sou bailarina, pesquisadora, produtora, coreógrafa, diretora e professora do grupo Tambor de Cumba, grupo que eu idealizei, eu ajudei a construir junto com outras pessoas, algumas que estão comigo desde o início, outras que a gente foi adquirindo, né? Foi somando com a gente ao longo dessa caminhada de 9 anos, vamos fazer 9 anos. Vamos fazer não, estamos fazendo mês que vem, 9 anos, né? Vamos fazer. 9 anos de grupo. Legal. Que lindo. E sou candomblessista, né, desde a infância. Minha família, por conta da minha família também. Ser muitos tios-avós, praticamente todos tios-avós, por parte do meu avô, são ligados à religiosidade, né, ao candomblé. E sou iniciada, tenho aí, vou fazer 8 anos de iniciada, santo, no orixá, sou um orixá, e 4 anos de Omoifá, né, que é um culto que complementa o candomblé, mas é um culto diferente, separado. Mesma cultura, mas cultos diferentes. E vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ver? Tá tudo certo? Eu estou ouvindo super bem. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem a Aninha Catão, pessoal? Maravilha. Então, vou continuar. Eu fiquei na dúvida se deu uma travada aqui, achei que. Ó, E Rena Mello, então, Jongueira, lá do Vale do Paraíba, presente. opa, Yasmin, Zé Duarte está aqui também. Opa, um monte de gente querida. Ó, Mariana, Mansur, maravilhosa. Larissa, Sheila voltou. Que bom, gente, vocês aqui. Todos bem-vindos, bem-vindas. Carlinhos lá da Bahia, ó, Salvador, está dizendo que está vendo e está ouvindo bem. Então vamos que vamos. Juliana também então falou. Beleza. É porque para mim não está aparecendo nem os comentários mais, nem as pessoas. Mas Poxa vida. se tá Envie. rolando, eu vou continuar, Tá. tá? Se aparecerem perguntas, eu também te aviso. Ó, tem gente de Goiânia aqui presente. Maravilha. Bem-vindo. Maravilha. Eu não consigo ver mais quem entra, nem quem comenta. Não tá aparecendo aqui para mim. Então, beleza, vou continuar, já que tá ok. Eu sou bailarina, né? Desde os meus 4 anos eu faço dança. Minha mãe me colocou porque era um sonho dela também, ser bailarina e tal. Então, comecei pela dança clássica. Então, vou fazer 34, então já tem aí 30 anos que eu tô dançando, né? Desde os meus 4 anos eu danço sem parar. Sempre fiz dança desde criança. Então, são 30 anos nesse meio. E com 16 para 17 anos eu conheci a cultura popular de rua, né? Pelo grupo Pé de Chinelo, que hoje vem a ser o Jogo da Lapa. Isso tem aproximadamente 17 anos.
É, E através das danças populares, né, através do jongo, do coco, samba de roda, do tambor de crioula, que eu conheci lá embaixo dos arcos, eu fui me aproximando do movimento cultural afro-brasileiro aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, dali eu fui conhecendo professoras de dança afro, fui aluna de algumas muito importantes, mestras que eu tenho carinho, como Eliette Miranda, como Valéria Monan. E depois eu fui conhecendo uma galera na Bahia também, porque Ju sabe, né? Todo ano eu vou para Salvador. E conheci outras mestras baianas também, baianas. Que Vera Passos, Rosângela Silvestre, Tatiane Campelo, foram algumas pessoas, algumas mestras que eu passei lá em Salvador, fazendo curso de férias aí de 1, 2 meses, durante algum tempo, todos os anos, né? Até ano passado eu fui para lá. E todo ano eu vou me reciclar e vou conhecer novas abordagens, né? A Bahia é um reduto da dança afro, muitas professoras, muitos professores, muitas abordagens diferentes. Então, eu vou lá às vezes beber. E vim nessa trajetória aí, né? A Tá gente nasce travando lá um pouquinho para mim, Aninha. Oi, tá travando? A tua imagem agora ficou desconfigurada. Meu Ficou, Deus. meio que sumindo. Tô te ouvindo agora Como é que melhor. tá? E as pessoas, como é que estão? Estão me vendo, me ouvindo? Até aqui estavam. Vou perguntar de novo para não te. Agora tá travando o que estão dizendo. Eita, fé. Agora você falou Itaferro, eu vi bem. Mas a imagem, mas a imagem distorceu. Agora tá voltando. A imagem tá Tá voltando. voltando? Agora tá voltando. O áudio também tá bom. Vai Ah, falando, então tá. por Vamos lá, favor. então? Pode. Então, simbora. É... Agora apareceu aqui para mim só a Juliana Jardel dizendo que tá travando. Ah, que bom. Então vai voltar. Vamos ter. Então, eu Fé que vai continuo. voltar. Pode voltar. Então... Ah, beleza. Sim. Então, então, fui nessa trajetória aí que eu aprendi, né, com o Marcos Bárbaro, a questão do jongo, enfim, fui mergulhando, passei por alguns lugares, a Poché Estrela de Oiá, que era da FEBARD, não existe mais essa Poché. Eu fui rainha em alguns anos, 2008, 2009, enfim, 2010 acho também. Passei pelo Tambor de Olocum, passei por alguns, dancei com Arlindo Cruz, Alaió, Aurê, dancei algumas vezes com a Aurê. Você chegou a ser do Mariocas? Você chegou a Não, nunca ser? fui do Não. Mariocas. Uhum. Não, nunca fui do Mariocas. Eu fui de um projeto do Cacau Amaral, chamado Sotaque Carregado, se eu não me engano, não lembro bem, tem Aham. muito tempo isso, que era um projeto que ele tinha de levar cacuriá para crianças. Ah, que bacana. Era só cacuriá, não era tambor de crioula nem nada. Ele tinha as Três Marias, mas esse projeto era só para criança e só com cacuriá. A gente fez algumas coisas em orfanatos, a gente fez na CUFA também, na Cidade de Deus, mas tem muitos anos isso. E depois o Cacau acho que foi morar em outro estado e aí acabou terminando o projeto. Agora ele está de volta aí, né? Mas na época ele ficou um tempo fora. E eu fui convidada pela Darlene, que é uma mestra para mim de tambor de crioula, porque me ensinou a dançar tambor de crioula e entender a cultura maranhense. E só, mas das mariocas eu nunca fiz parte, não. Já fiz alguns trabalhos com eles eventuais, já estávamos juntos, mas nunca fui efetivamente do grupo. E nessa minha trajetória, eu tinha, apesar de começar o tambor de cumba ter começado com o jongo, sobretudo com o jongo, com um pouco com as danças populares, eu seguia dando aula, né? Comecei a dar aula no Quilombo, depois fui para o IPN,
ali na zona portuária, que é o cemitério de escravos, cemitério dos pretos novos, né, onde as pessoas conhecem, né, a história daquele lugar enquanto o maior cemitério de negros, né, a importância arqueológica que tem aquilo ali, né, enquanto lugar de chegada de escravos pelo caso do Valongo, né. Então, dei aula ali durante um tempo e a gente acabou fortalecendo muito a questão do nosso grupo na zona portuária. Por conta disso, dava aula no IPN, né? Começamos a fazer as rodas na Praça da Folia, depois migramos, porque na época que a gente começou a roda estava em obra, então nem, o Caso do Valongo nem era revitalizado daquele jeito. Depois o Caso do Valongo foi revitalizado, a gente foi para o Caso do Valongo, começamos a fazer um trabalho lá, ficamos conhecidos como grupos da zona portuária e, de fato, muita gente passou pela gente, pelo Tambor de Cumba, e pessoas que ainda são da zona portuária, então a gente tem muito carinho por aquele lugar, muito pertencimento por aquele lugar, apesar de eu mesma não ser da zona portuária. E era um desejo meu, né, de bailarina, fazer um espetáculo de dança afro, né, que tivesse uma abordagem ligada à questão iorubá, por conta da minha proximidade e minha afinidade maior com a cultura iorubá do que com a cultura banto, por exemplo, né? Então a gente fazia jongo, fazia coco, fazia doces populares, mas meu que era o iorubá, é o que eu sei mais propriedade, é o que eu sabia mais propriedade. E até por conta do candomblé, da vivência do candomblé, da vivência com a axé, e também de ver que aquilo não existia tanto, né, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem o Balé Folclórico da Bahia, que faz apresentações de orixás, mas num formato totalmente diferente do Cosmogonia. E a gente, aqui no Rio mesmo, não tinha uns grupos falando dos orixás só de dança, né? Só grupos só de dança explicando a história ou uma parte da cultura desse povo. Então, eu queria trazer a dança dos orixás, né? Enquanto professora de dança, enquanto coreógrafa, enquanto bailarina, mas eu também queria trazer, através da dança, a história daquela cultura, né? Uma parte da história daquela cultura, como é a visão de mundo daquela cultura, como as pessoas se portam naquela cultura, que é a cultura iorubá. E eu sabia que eu queria fazer isso, né? Mas eu não sabia bem como, e conheci o Marcelo Monteiro. Então é muito importante eu falar nesse nome, que é o Marcelo Monteiro. Estou vendo Sheila elogiando aqui. Eu estava esperando uma deixa para falar, para perguntar se você estava conseguindo ler os comentários. Eu ia falar que a Sheila. Beijo, Sheila. Obrigada por estar aqui. Maravilhosa, Sheila. Então eu conheci o Marcelo Monteiro, que é um babalaô, um homem preto, ativista, um senhor, na verdade, né? Com mais de 30 anos de santo, que participa de congressos ligados à cultura iorubá, reconhecido no mundo inteiro, faz parte de um grupo mundial de estudiosos da cultura iorubá. Eu conheci o Marcelo Monteiro, que calhou a vir no Semil Babalaô, e com ele conheci o Marcelo, inclusive, contando essa história da cosmogonia africana. Então eu era de orixá, eu sou de orixá, quando eu conheci o Marcelo. Eu tinha uma afinidade com a cultura iorubá, eu conhecia muita coisa, mas ele conseguiu organizar um pensamento, na verdade, através da explicação de algo que para eles é cultural, não é só religioso, né? Então, eu pude entender, na verdade, a cultura do axé, né, do povo de axé, não só enquanto algo religioso, mas sim enquanto algo de fato cultural, de fato étnico, né, pertencente aos costumes de um povo. E aí eu comecei a enxergar o povo iorubá não só como algo sacerdotal, como algo religioso, como algo nesse âmbito, como a gente tem muito isso estereotipado aqui no Brasil, mas em si como uma cultura tradicional, né? E ele alinhou esse pensamento. Então é muito importante eu falar no nome dele aqui, antes de começar a falar do Cosmogonia, porque foi com quem eu aprendi a história do Cosmogonia. A palestra é dele, o texto é dele. Né? Eu transformo em espetáculo. Eu hoje
obviamente com a autorização dele eu falo sobre cosmogonia, até porque ele é um cara extremamente ocupado, mas é sempre importante a gente lembrar e dar os créditos que o estudo do cosmogonia, a parte teórica, né, a parte de pesquisa mesmo daquele povo, de como se deu esse mito e outras coisas mais que influenciaram na formação do espetáculo, é dele, tá? Vocês me ouvem? Tá tudo certo? Sheila tá falando aqui que quando não quiser mais, vou mandar para ela. É, eu fiquei rindo aqui. Cara, eu comprei esse cordão na Rua da Certinho. Alfândega, cara. Ninguém acredita. Sério? E foi Maravilhoso. baratíssimo. E foi baratíssimo, é. Foi um achado. De vez em quando eu tô andando, opa, isso aqui serve de figurino. Aí quando é figurino, mas eu também uso. Aí hoje, como era uma live importante, eu falei, não, tem que estar bonita, porque, pô, a Juliana é bonita pra caraca, né? Eu falei, vou fazer efeito lá no Juliana. Não posso fazer isso. Eu vou ter igual a árvore de Natal. O Pedro acordou, ficou me olhando assim, tipo, que isso? Mamãe vai aonde? Minha mãe vai onde, é? Então, voltando, eu precisava muito falar sobre isso, né? O Marcelo Monteiro, que tem esse protagonismo na parte da pesquisa do espetáculo, né? E eu vou falar um pouquinho, obviamente, sobre o mito de criação de mundo, mas quando a gente fala de cosmogonia africana, a visão de mundo iorubá, que é uma palestra dele, obviamente é um mundo muito maior do que eu vou falar aqui. Eu vou falar, ele fala 2, 3 horas, a palestra depois se vira uma outra palestra, que é Consciência Mítica, que fala sobre a visão do mundo iorubá do ser para fora, né, do Ori para a sociedade, não da sociedade para o Ori. Então, essa palestra ela continua, isso vai se desmembrar em língua e cultura iorubá, que é uma outra palestra que ele dá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mito de criação, que é o início de tudo, né? Faz as pessoas entenderem também por que a sociedade iorubá acredita nos orixás, ou cultua orixás, por exemplo. E vou correlacionar esse mito com o espetáculo e com tudo que eu aprendi com ele, obviamente. E compartilhar isso com vocês, essa história com vocês. Tá legal? Maravilhoso. Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo vendo a Aninha bem também? Sinalizem aqui, por favor. A minha imagem não deve estar boa. A Aninha já tinha dito que estava travada. Mas o mais importante é ver a Aninha e ouvir o que ela tem para dizer. E aí vocês Você consegue congelada aqui cantando, acho que era Roberto Ribeiro na hora. eu estava ouvindo. Mas o mais importante é que vejam a Aninha e ouçam a Aninha. Então, se não conseguirem, sinalizem, por favor. As pessoas estão começando a dizer que Perla está ok. Isso. Perla, minha aluna, está sempre comigo aí no Orixás Mitologia e Gestos. Ai, que maravilha. Não, deixa ele vir. É o Pode, Pedro aqui, meu filho. gente, a Aninha Catão é mãe de um bebê. Ele vai fazer 2 aninhos, então assim, a qualquer momento ele vai mamar, a qualquer momento ele vai precisar da atenção dela. Isso, e a gente vai entender, não tem problema nenhum, Aninha. A prioridade toda é dele. Tá, ok, então. Fica à vontade. Então, a gente tem o Marcelo Monteiro como pesquisador e eu vou trazer essa história aqui correlacionando com o espetáculo, que é a minha área de dança. Obviamente que quando você começa a fazer um espetáculo, você estuda aquilo ali. Obviamente que eu sou candomblessista, tenho uma relação com esse grupo étnico, mas o pesquisador maior mesmo, o Bam Bam Bam, é ele, então tem que citá-lo, não tem como. Né? E também reverência aos mais velhos. Né? A cultura urbana, ela acredita, ela tem essa coisa da reverência aos mais velhos. E eu também resolvi fazer o espetáculo. Um dos motivos que eu resolvi fazer o espetáculo era justamente tentar tirar do público geral e até dos próprios religiosos de matriz africana, a galera de axé, a ideia de que aquilo ali é só religioso. Não, aquilo ali é uma cultura que nos foi negada, dos nossos ancestrais, né? E que a gente tem o dever de passar para frente. Quem tem o conhecimento dessa história, dessa cultura, a gente tem o dever de passar para frente para que o nosso povo saiba de onde veio. Né? O Yorubá, o africano,
tem essa coisa do passado, tem essa coisa da ancestralidade pulsante em qualquer corpo presente. Então, tirar esse lado religioso, entender que qualquer um pode ser adorador da cultura iorubá, pode gostar da cultura iorubá, pode dançar para orixá, sem necessariamente ter um vínculo religioso. Então, e entender a história, entender os mitos, entender que os itãs passam determinadas mensagens. Então, é dessa forma que eu vejo o nosso trabalho com cosmogonia africana. Não é um trabalho religioso, é muito importante pontuar isso aqui. Então, vamos para o mito, né? A gente tem um mito que Olodumare é o senhor do universo, é Deus, né? Como se fosse um Deus, o Deus na visão africana, Olodumare. Só que a gente entende como Deus uma grande energia que é tudo que existe, na verdade. Tudo que existe seria Deus. Então, Olodumare seria a união de tudo que existe. É uma energia que é a união de todos os elementos, né? Todos os elementos da natureza. Então, o Olodumare, que é esse Mister X, que a gente chama de Senhor do Universo também, saturado de tanta energia, né? Então, a gente entende o Olodumare, como eu falei, como energia, saturado de tanta energia emanada por ele mesmo, e explode e se subdivide no que a gente chama de Oxá. Oxá, em Yorubá, são os 4 elementos básicos da natureza e seus desdobramentos, né? Então, a gente tem Omin, água, Ilé, terra, Ofurufuru, ar e Ina, fogo. São os 4 elementos básicos da natureza. E esses elementos se subdividem-se em outros elementos básicos da natureza, né? A gente tem o Okun, que é o mar, que pertence ao elemento água. A gente tem Ossá, a lagoa, que também pertence ao elemento água. Ojó, a chuva, que pertence ao elemento água. O Ibô, a floresta, que pertence ao elemento Ilé, terra. A gente tem o Afefé, que é o vento, que pertence ao elemento ar. O Aral, que é o raio. Enfim, entre tantos outros desdobramentos desses 4 elementos básicos da natureza. Então, a gente entende que o Olodumare era uma energia, uma grande energia formada pela união de todos esses elementos básicos da natureza. E, saturado de tanta energia que ele ia emanando, ele explode e se subdivide no Ossá. O Baba Marcelo comparou essa explosão de Olodumare contada no Itã. Então, o Baba Marcelo ele compara essa grande explosão à teoria do Big Bang, né? Ele vai fazendo um paralelo de tudo que acontece na sociedade iorubá aos que os cientistas depois vêm a provar, né? Então, para dizer justamente que o Big Bang já era falado pela sociedade iorubá há muitos e muitos anos antes dos brancos estudarem o Big Bang, né? Sim. Então, a gente considera que essa energia tenha explodido e se subdividido nos elementos básicos da natureza. E aí, disposto a criar um mundo físico, que a gente chama de Aê, né, onde todos nós estamos, a Terra, né, enfim, ele apresentou a cada uma dessas divindades, porque a gente considera os elementos da natureza divindades, 2 cabaças e uma árvore, que a gente chama de Iguiaê, que é a árvore que a gente chama de Iguiaê. Iguiaê é a árvore da vida, né? A gente chama de Iguiaê, é a nossa árvore da vida, que é o nosso cajá manga. Olha o Pedro aí. Oi, seu lindo! Ai, gente, que saudade dessa criança! Lindo da Tília! Então, ele apresenta as divindades 2 cabaças, sendo que dentro dessas cabaças existe uma massa negra em uma e uma massa branca na outra. A gente considera que a união dessas 2 massas vai gerar uma coisa que daqui a pouco a gente vai saber no Itã. Uhum. E ali a árvore da vida. E coisa prova. Todas aquelas divindades, ou seja, os elementos da natureza e seus desdobramentos, que para nós somos deuses, são deuses, são considerados divinos, ele apresenta aquela cabaça
aquelas duas cabaças e a árvore, e põe à prova que a divindade que conseguisse equilibrar as duas cabaças, uma em cada mão, e a árvore na cabeça, iria criar o Aie, iria ser o responsável, a divindade responsável em criar um mundo físico. Olha a resposta. E Verdade. aí nenhuma dessas divindades, nem o Ará, nem o Ibo, Ará, o raio, o Ibo, a floresta, nem o Okun, que é o mar, nem o Ossá, que é a lagoa, nenhuma dessas divindades, nem o Afefé, que é o ventaval, nenhuma dessas divindades conseguem realizar esse intento. Então, o Olodumare cria uma nova divindade, que é a representação dele mesmo. Ele se torna uma divindade. Né? E essa divindade é chamada de Orunmilá. Né? Orunmilá, o Orixá Orunmilá. E que a contração, o significado dessa palavra, traduzindo do Yorubá para português, seria Orun, a contração de Orun, mais Mi, mais Elá. Orun, Mi, Elá. E aí fica Orunmilá. Orun no sentido de universo, mi, minha, meu, né? E a Elá é a ação, é o fazer, é o que movimenta o mundo. Né? A gente fala muito do axé, né? O axé é transformador, né? O Yorubá fala muito axé, 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 enquanto força vital, mas a palavra Elá também tem um sentido muito parecido com a palavra axé, tá? Então, quando a gente, por exemplo, quer emanar coisas boas ou meditar mesmo, a quem não acredita, e os iorubás já meditavam, a gente começa as nossas rezas falando em Elá, Elá o Arau, 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 que é chamar essa força, essa energia Elá, a gente repete isso várias vezes, essa energia que a gente chama de Elá para dentro do nosso corpo, né? Ou seja, a ação de Olodumare. Então, Orunmilá significa minha ação no universo. O Olodumare agindo, Olodum, enfim, agindo no universo, agindo para criar o Aie. E aí Orunmilá, sim, consegue equilibrar as duas cabaças, uma em cada mão, e a árvore na vida, a árvore da vida na cabeça, guia ele. E aí, tendo realizado esse intento, ele recebe mais 3 coisinhas de Olodumare. O Olodumare dá para ele, então, o saco da existência, uma cabaça e um camaleão. E falou, com esses 3 elementos aqui, mais as 2 cabaças e a árvore na cabeça, você vai conseguir criar um mundo. E aí, Orunmilá joga, então, a terra, porque dentro desse saco da existência tinha uma terra. Né? E ele joga essa terra na imensidão do universo, e aí a terra começa a se formar. Né? Envia o camaleão, que é um camaleão, é um bicho sagrado, né? Considerado sagrado para quem cultua o Milá. Tem relação, a gente sabe que os orixás têm algumas relações com alguns bichos, né? O Goiá, por exemplo, né? Em Ançã, com borboleta, com búfalo, né? A gente tem alguns itãs dessa relação. O Orumilá tem essa relação com o camaleão por ter sido o animal que ele envia antes dele vir para o Aie, antes dele vir para a Terra, ele envia o camaleão, como se fosse ele tem uma missão, o camaleão tem uma missão dada por Orumilá. Né? Então ele envia o camaleão para verificar se aquela terra que ele espalhou na imensidão do universo é firme, ou seja, se ela não vai afundar, se ele pode pisar. E aí o Babá Marcelo faz uma correlação desses camaleões com os grandes camaleões que a gente considera que são os dinossauros, que vieram antes dos seres humanos. Olha Então ele isso! faz esse paralelo dos grandes camaleões para experimentar a Terra, e de fato camaleões grandes, né, para poder ver se a Terra era realmente firme. E envia também a galinha para espalhar a Terra. E a Terra era aquilo ali juntinho, e ele vai falando da terra que se espalha. E aí a gente tem essa correlação também com a Pangeia, né? Que o continente era junto e ele vai se separando. Então a gente acredita, os iorubás já falavam dessa terra que vai se espalhando pela água, né? E a galinha tem essa função dentro do mito de criação, de espalhar a terra. E aonde ela pisa a primeira vez e começa a ciscar essa terra, a gente chama de Lê Nfé.
que em Yorubá significa a terra que se espalha. E hoje, até hoje, existe uma cidade na Nigéria, território Yorubá, que a gente acredita que seja o local onde a sociedade Yorubá nasceu, né? Que se chama Ilé-Ifé, né? Que a gente considera o berço da civilização Yorubá. É a capital Justamente religiosa, né? Não é isso? No antigo exatamente a Império de capital, Oió, a capital isso, religiosa era o Ilé-Ifé. exatamente. É onde o Dudua, né, traz os seus filhos e começam a populacionar aquele território. E aí vai dando origem aos demais reinados, Oió, Irê, né, que é território de Ogum, Oxobô, Efã, entre diversas outras cidades que existem aí com os mesmos nomes até hoje. Então, a galinha espalha a terra, né? E esse local que acredita-se que ela espalhou a terra é o local de origem do universo na visão perdão, o início da vida pela visão de mundo iorubá e é o berço da civilização. E aí na Terra, ele desce até a Terra, né? Depois de ter o camaleão ter experimentado e visto que a Terra era firme, ele sente confiança, né? Desce para a Terra, planta a árvore e pergunta ao Olodumare, beleza, já taquei a areia aqui na Terra, na imensidão do universo, tomou a Terra, tá tudo muito maneiro. A galinha já veio, já pisou, o camaleão já veio, já experimentou a Terra, tudo certo, a galinha espalhou. Mas e agora, o que eu faço? Já plantei a árvore aí? Sem mais o que eu faço, né? E aí o Olodumare fala assim para ele, olha, então agora você vai pegar essas duas cabaças aí. Lembra que eu falei que na cabaça tinha uma com conteúdo branco, outra com conteúdo negro, lembra? Esse conteúdo, o negro não se revela, porque dizem que é segredo, né, de iniciação de culto, quando você se inicia por orixá. Mas no branco eu posso falar, que é o ecó, que é um alimento que a gente faz no candomblé, que a gente chama de acaçá, a gente pode conhecer como acaçá, que todas as divindades carregam esse alimento, porque a gente acredita que ele representa o corpo. Né? Olha Então, isso. quando a gente traz para um lado religioso, o acaçá, pessoal, todo mundo que é de santo, a gente traz dentro da religiosidade um elemento que tem uma importância mitológica dentro daquela sociedade. Então, a gente acredita que o acaçá é um dos elementos que compõe o nosso corpo. Por isso que todos os orixás são ofertados com acaçá, né? Para que a gente traga eles de volta à terra, à vida, a gente precisa de um corpo. E o acaçá representa esse corpo, né? Então, dentro de uma das cabaças tem o acaçá, que representa o corpo, e na outra tem uma massa negra. Essa massa negra dentro do axé tem os seus segredos, né? Faz parte de iniciação, mas trazendo para o lado mitológico, a gente acredita que seja a lama, né? A lama que modela o corpo, e os iorubás acreditam que o ser humano ele veio da argila, ele veio da lama. Então ele junta o conteúdo dessas duas cabaças e no dia seguinte, e é orientado por Olodumare, que no dia seguinte, antes do sol nascer, ele deveria destapar essa cabaça. E aí ele segue lá as orientações, pega as duas cabaças, junta o conteúdo, fecha tudo bonitinho e vai descansar. Tá cansado, criou o mundo, né? Tá morto. Aí no dia seguinte, antes do sol nascer, ele acorda, vai lá e destapa aquela cabaça. Só que quem viu Cosmogonia, né, o espetáculo, a gente coloca uma Iabá ali fazendo a representação de enquanto Orunmilá está dormindo. Por que a gente coloca essa Iabá? Porque a gente acredita, primeiro, que o poder feminino ele atua à noite, tá? Ele atua nas luas. Por isso que a mulher está muito ligada à questão da lua. Até quando a gente vai parir, né? Ser mãe. Sim. E a lua virou, Sabe? vai nascer. Tem essa coisa da lua, porque a gente acredita que a mulher ela está ligado, né? O nosso corpo, nossa forma de viver, a nossa forma de agir é influenciado também pela lua.
e a lua influencia as questões, sobretudo femininas, né? Então a gente acredita que as mulheres elas têm domínio na madrugada. A gente acredita que o domínio feminino, o poder feminino se aflora na madrugada. Então, na madrugada, o poder gestacional de início da vida humana na Terra, no Aê, é representado por Nanã, por ser uma Iabá que a gente acredita que esteja ligada aos tempos primórdios. Né? A gente acredita que Nanã existiu no território Yorubá, no território não só Yorubá, mas africano. A gente acredita que ela migrou durante anos, por várias outras etnias e outros territórios. Outros E que, reinos, né? Outros impérios. exatamente, em cada reino ela recebia um nome diferente, né? E no reino Yorubá ela é chamada de Nanã. E a gente vai ter isso muito próximo quando a gente correlaciona a cultura Yorubá com a cultura Fon. A gente consegue ver similaridades do orixá Nanã com o orixá, com o Vodun Nan, né? Eu Que é como a tenho, gente eu chama tenho no... uma dúvida. É porque, assim, Sim, tem pessoas aqui que não são iniciadas. Eu mesma não sou iniciada, mas eu estudo muito, então, contigo mesmo eu já aprendi algumas coisas, algumas informações. Mas tem pessoas aqui que não são. Então, assim, só para a gente situar, os iorubás vivem, os grandes impérios eram onde hoje estão situadas a Nigéria, não é isso? isso, assim, o grupo étnico Yorubá, ele, na verdade, ele se prolonga por 3 países, tá? Porque a gente tem que entender que quando a gente fala de África e a gente fala de países africanos, a gente está falando de territórios que foram divididos pela política branca, né, ocidental, Pelos né, colonizadores. pelos colonizadores, exatamente. Então, eles dividem, né, daquela forma ali, que era a forma deles dividirem a terra entre eles. Mas os territórios mantêm as suas relações como eles eram antes, né, do colonizador invadir. Então, quando a gente fala de território urubá, a gente fala de uma parte da Nigéria, não é toda a Nigéria Sim. que tem que a Nigéria toda, não é que a Nigéria toda seja urubá, tem outros grupos étnicos na Nigéria. E a gente fala, claro, que a boa parte do grupo étnico iorubá está na Nigéria, né? A maior parte dele está na Nigéria, mas ele também se dilui no Benin. No Benin temos iorubás e no próprio Togo, Olha, tá? até o Então, a Togo. Uhum. gente vai até o Togo, porque ele vai na horizontal, na verdade, né? Ele vai assim. É um grupo que se formou de uma forma horizontal, indo para os outros, na verdade, dentro do continente, não de forma assim, né? Como eles dividiram, verticalzinho. Então, a gente tem o povo iorubá muito forte na Nigéria, né? Maior parte na Nigéria, até porque aonde foi fundado Ilé-Ifé, a cidade de Oió, que é uma cidade muito importante dentro desse contexto histórico dos iorubás, as cidades fortes estão na Nigéria. Né? Mas a gente tem Queto, por exemplo. A cidade de Queto não está na Nigéria, está no Benin. Né? Olha, Enfim, uhum. a gente tem outras Sim. cidades que, que são iorubás e estão em outro, tá no Benin ou no Togo. E a gente também tem que ver de que tempo a gente está falando, né? A gente está falando de um tempo porque aqueles grupos eles rivalizavam entre si também, né? Então, de tempos em tempos, um território era Yorubá, daqui a pouco não era mais Yorubá, agora Sim. era Marim, era... Enfim. Então, depende do tempo também. Mas hoje, falando de hoje, a gente tem território Yorubá espalhado nesses 3 países. Tá Maravilha. bom? E Itã são essas histórias, né? São essas narrativas que foram transmitidas pela tradição oral, ou seja, passaram de geração a geração pela palavra falada, né? Pela palavra oral. E é por isso que chega aqui, né? Porque africanos foram trazidos para cá, foram sequestrados, né? Trazidos para cá, mas eles não deixaram de guardar essa memória, né? Guardar esses fundamentos, todos enraizados lá Exatamente. em África. Na sociedade urubá, especificamente, quando a gente fala de tradição oral, a gente fala sempre
de Itã, de mito, né, de transmissão do conhecimento através da oralidade, a gente fala principalmente dos mais velhos, né, dos mais velhos, os anciões daquela aldeia, daquele local, como responsáveis, porque eles viram muitas coisas e recebeu muitas coisas, né? Então, como responsáveis de passar esse conhecimento para as próximas gerações, né? Sim. Então, a gente tem algumas formas, a sociedade urubá tem algumas formas orais de transmitir conhecimento. Uma delas são os itãs, né, que são as Lindo. lendas, são Maravilha. os mitos. A gente tem Orim, Oriki e Adura, que são outras formas de conhecimento, de passar o conhecimento oral. Né? A gente tem Adura, Orim, Oriki, que são rezas, são versos, são contos e são cantigas, tá? Lindo. Então, a cultura urubá, além do Itã, a gente tem essas outras formas de passar o conhecimento. Quando a gente fala em Oriki, por exemplo, na sociedade iorubá, a gente tem Oriki para tudo, até para falar a história da sua própria família. Você nasce e assim que você começa a ter um entendimento, você vai ser falado sobre isso, que é como se fosse contos, né? Só que eles são ritmados, né? Eles são você vai contando a história, mas eles consideram diferente do mito, do Itã, né? O Itã é o mito em si, mas os orikis não, eles são como se fossem poesias, né? E você vai falando elas de forma ritmada, muitas das vezes acompanhado por algum instrumento, né? Então, existem os próprios orikis das famílias, e aí você conhece o oriki da sua família e a sua responsabilidade de passar para os seus filhos, para os seus netos e tal. Nesses orikis, a gente tem os nomes de todas as pessoas, dos seus ancestrais que passaram pela sua família, né? E vai falando sobre os principais acontecimentos dentro da sua árvore genealógica. Olha que bacana. Ah, é maravilhoso. Uhum. Isso E a tudo gente com uma tem um. relação ao primeiro ancestral, né? Então, quer dizer, a própria noção de pertencimento, né? Se Exato. fortalece, se constrói aí, né? A partir dessas narrativas, desses documentos, desses registros orais, né? Maravilhoso. Exatamente. E aí a gente vê muito essa coisa do oriki com relação aos orixás, mas porque os orixás são ancestrais divinizados. Mas qualquer pessoa comum que não esteja ligado necessariamente a uma família de orixá, porque muitos estão, que são reis, rainhas e tal, todo mundo tem os seus orikis, todo mundo tem as suas histórias. Então a gente conhece aqui os orikis de Oxum, de Xangô, não sei o quê, vendo um pouco da história daquele orixá, mas porque eles foram ancestros divinizados. Mas a gente tem outras famílias que têm seus próprios oriquis. Os animais têm oriquis também, as Olha plantas aí. têm oriquis, né? Que vai contar a história, por que aquele animal é assim, por que aquele animal é assado. O que a gente pode tirar é, de, de lição, né? De como agir, observando os animais, observando a natureza. Então, o oriqui ele vai ser mais ou menos um mito, só que falado, ritmado, Com né? Como versos. se fosse cantando. Sim. Eu te interrompi, você E estava temos falando você vai falar o que você quiser, mas eu tinha te interrompido, você estava falando do camaleão, não era? isso, a gente parou aqui no meio, não, estava falando da Ah, tá. cabaça, né? Tá. Voltando para o Itã, Isso. voltando para o Itã, a Desculpa. gente tem a questão da cabaça. Não, mas eu acho que foi até bom você ter perguntado, porque eu quase nunca lembro de falar isso. Isso é muito legal, porque a gente fica muito preso a essa coisa do mito, né? E a gente entender que a sociedade urubá, sociedades africanas, ela tem várias formas de transmitir a oralidade, não só através do mito, né? Não só através da história, mas a música também é uma forma de você contar uma história. Sim. Então, quando ele junta o conteúdo daquelas duas cabaças, né, com a massa do acaçá e com a massa escura que a gente considera a lama, e aí a gente traz Nanã também pelo simbolismo da Nanã com relação a seu orixá responsável pela força vital da lama. A gente sabe que cada orixá tem um domínio da natureza específico. A gente sabe que Iemanjá, o Xum, está no domínio das águas, né? Xangô está no domínio dos raios, dos trovões. E quando a gente fala de Nanã, a gente está ligado à lama, justamente por também ter esse orixá enquanto
ligação com os primórdios, ligação com a grande mãe, né, com a grande mãe terra, né, o ventre que dá vida, né? Então a gente considera a terra o ventre que dá vida, a junção da água com a terra são elementos não à toa que estão no femininos por estarem ligados a essa questão do nascimento, né, do útero. E a cabaça também, que a gente traz no Cosmogonia, a gente considera o ventre feminino a grande cabaça da existência, né? Então a gente tem aí Nanã na calada da noite, gerando a vida que vai estar dentro daquela cabaça, sem Orumilá perceber, porque os homens acham que criaram o mundo, mas a participação da vida na Terra, a gente acredita que seja feminino, ok? O grande útero, a grande mãe que dá a vida é a mulher. Então, ele junta aquele conteúdo ali e vai dormir, enquanto isso Nanã faz o trabalho dela na madrugada, e antes do sol nascer, ele vai destapar aquela cabaça. Quando ele destapa aquela cabaça, surge um ser. Esse ser se chama Exu, que recebe desde o seu nascimento o título de Ibaquetá. Ibá é cabaça em Urubá. Quetá é terceiro. Né? Quetá, etá é 3. Quando a gente bota o K na frente, dá a ideia de terceiro, né? Então, Exu, Ibá, Quetá. Exu, a terceira cabaça. Vou parar aqui um pouquinho, porque eu acho que tem perguntas, não é isso? Tem gente te elogiando aqui, tá feliz porque tá ouvindo de forma bonita a história do povo. E é ele mesmo que pergunta, Luke Gabriel, é uma dúvida que tem sempre. Como os Yorubás contam a criação do mundo, dos seres? Aí eu respondi, eu disse que é isso que você está contando. Agora sim. pra gente. É essa história aqui que eu tô contando. Aí, deixa essa live no perfil. Vai ficar salva. E aí nasce Exu e Baquetá. Então, aquele Exu que nas diásporas, né, é demonizado, né, é o diabo, é o terror, né, a visão cristã. Traz participação especial de Pedro Aladelê. Vocês estão vendo, né? Tá me ajudando aqui a contar o então. Fofo. Então, a gente tem esse Exu que é demonizado, que os colonizadores vão associar ao diabo da visão deles, né? Ocidental, católica, cristã. Exatamente. É nada mais, nada menos do que o nosso primeiro ancestral na Terra pela visão do povo iorubá. O primeiro ser humano criado no Aie. Porque os outros eram divindades, até o próprio Orumilá, divindades que vêm para o Aie já com vida, né? Exu nasce no Aie. Exu é o primeiro ser humano criado pela visão de mundo do povo iorubá. E assim começa o ciclo de reprodução da humanidade pela visão iorubá. O Orumilá indo lá, destapando um monte de cabaça, Nanã lá na madrugada, né, dando o poder feminino, dando o axé feminino para nascer as vidas. E ele vai destapando um monte de cabaças. Só que, o que acontece? Os Oxá, lembra dos Oxá, aqueles elementos da natureza, sim, lá de trás da explosão. Da explosão? Sim. Então, eles ficaram assim, pô, calma aí. Orumilá agora foi lá, criou a vida, né? Criou Exu, a gente não vai fazer nada, cara, isso mesmo. E aí o Orumilá falando o seguinte, que cada pessoa que nascesse no Aie, iria, aqueles elementos da natureza seriam como se fossem deuses individuais de cada pessoa que nascesse. Então, cada pessoa que nascesse iria pertencer a esse elemento da natureza, iria ter a bênção daquele elemento da natureza, né? Então, tem gente que vai nascer com a bênção do elemento água, tem gente que vai nascer com a bênção do elemento fogo, tem gente que vai nascer com a bênção do elemento ar, enfim. É a nossa força vital, né? A gente acredita que cada pessoa tem a sua própria força vital. E essa força vital está ligada a algum elemento da natureza. Mas Exu foi diferente. Exu, como foi o primeiro ser humano criado no Aie, todo mundo gostou de Exu. Todo mundo olhou para Exu, queria Exu.
todos os elementos da natureza queriam ficar com Exu. E aí rolou uma briga. Pô, rolou uma briga para saber quem ia ficar com a cabeça de Exu, quem ia ser o responsável pelo Exu. E aí eles decidem entre eles que já que era o primeiro, todos eles iam ficar responsáveis por Exu. Por isso que Exu é o senhor da comunicação. Por isso que Exu é o mensageiro. O Exu não é um mensageiro porque ele é escravo de orixá ou porque ele se submete aos outros orixás. Não é isso, não tem nada a ver. Exu é o mensageiro porque ele pode acessar qualquer parte do mundo através de qualquer elemento da natureza. Ele tem na sua cabeça. Ele teve a sua cabeça escolhida pela água. Então, se ele precisar entrar no fundo do oceano para trazer alguma coisa para o seu filho, ele vai entrar e vai trazer. Se ele precisar entrar embaixo da terra e até o magma lá da terrestre, ele vai buscar aquele magma porque ele tem acesso àquilo ali. Ele vai pro ar e pro fogo, enfim, a mesma coisa, porque ele tem na sua força vital todos esses elementos da natureza reunidos. Já o Oxum não, o Oxum é da água, já Xangô é só do fogo, né? Então, isso vai diferenciar. Exu é a unidade política, além de ser a unidade enfim, religiosa, né? Enfim, espiritual, é o que vai trazer a unidade para todos esses orixás. Dentro de uma visão política na sociedade Yorubá, Exu é o cara que reúne toda aquela galera ali. Ele que está presente em tudo, em todos os lugares. Ele é o dono do mercado, ele é o dono do fogo, ele é o dono do comércio, sabe? Então, Exu é muito importante, é a força da sociedade Yorubá. Né? É o primeiro ancestral, é o mais velho, dentro dos que vieram, dos que nasceram na Terra. Todos nós descendemos de Exu, então todos nós temos a nossa parcela ligada a Exu. Por isso que todo mundo, pode ver quem é de Candomblé, todo mundo assenta Exu. Todo mundo tem bara. Né? Todo mundo tem bara. E esse é o significado de todo mundo ter bara. Porque Exu é um ancestral comum a todos, né? E ele é a força da cultura iorubá. Então é importante a gente falar sobre isso. E para além disso, Exu, depois que reúne para si a força vital de todos esses elementos da natureza que escolhem a sua cabeça, ele recebe um novo título. Que na sociedade iorubá, as pessoas, elas contam títulos. Quantos mais títulos você tem, mais importante você é para aquela sociedade. Porque você adquiriu vários títulos em vários lugares que você passou. Você adquiriu vários conhecimentos, você adquiriu várias forças, né? E o nome está ligado a essa força. Então, Exu ganha outro nome. Tá chorando aqui porque minha mãe tá deixando ele pintar a parede. Peraí, vem cá, filho. Grafiteiro. Não pode, não pode. Aqui em casa era tudo rabiscado. Eu sinto uma saudade dessa época. Francisco ele tá pintando a parede, minha mãe não tá deixando ele pintar. Ô, vó, deixa, vó. Manda um beijo pra ela. Tô com muita saudade dela também, rainha. Ela perguntou se depois você vem limpar aqui pra ela. Eu vou. Deixa eu acabar a quarentena que eu vou. Eu vou morar aí uns 3 dias. Ai, meu Deus. Deixa eu falar aqui, moça. Você fica chorando, amor. Vem cá. Ô, gente. Vem cá, amor. Aninha, eu acho que já tá perto de acabar o tempo, não tá? Sim, eu vou encerrar só o Itã, tá? Tá. Porque aí você também consegue dar uma atenção para ele um pouquinho e a gente volta. Tá bom. Ele tá chorando mesmo, porque ele quer pintar a parede. Oi, gente. Você quer pintar a parede, Oladeli? Pinta o papel. Tem um monte de papel ali, mas ele quer pintar a parede. É assim, é normal. Essa fase é assim mesmo. Pronto, aí tá muito. Eu vou reclamar da vovó. A vovó não deixou. Ele faz queixa, ele tudo. Eu sei como é que é. Se eu brigar com ele, ele vai lá reclamar na minha mãe que eu reclamei com ele. É mole? Cuidado. São demais essas crianças. Aí vai acabar a live. 22 minutos. Então, a gente volta.
A gente Tá, volta pra por eu aqui ou lá encerrar a pelo história. baobazinho? A gente volta pelo Oi? baobazinho? A gente tenta voltar pelo baobazinho? O que você acha?